deseja, que ela aprende, que ela observa, que ela experimenta, que ela narra, ela questiona o mundo, ela constrói sentido sobre a natureza, sobre o mundo social, pessoal, né, e o mundo cultural. Então, a criança tem uma inteligência e uma forma de lidar com o mundo que é diferente da nossa forma adulta. É como se as crianças tivessem um óculos, esse é um bom exemplo para os pais, e elas vissem o mundo por um óculos diferente do nosso. Esse óculos é mediado pela imaginação, pelo faz de conta, pela interação, pela ludicidade. Então, essa é a experiência que, claro, que é emergencial que nós estamos vendo isso, mas minimamente é importante que as famílias tentem assegurar que as crianças mantenham essa possibilidade de experimentar o mundo dessa forma, né? Então, mesmo no ambiente doméstico, as crianças têm a possibilidade de participar, de brincar, de explorar, de conhecer-se, de conhecer o outro, né? De pensar sobre o mundo. E a principal forma de apropriação do mundo pelas crianças é a brincadeira. Sim, não há dúvidas de que as crianças se desenvolvem na relação com as outras crianças, interagindo e brincando. Nada disso precisa ser interrompido nesse momento, porque estamos em casa sem ir à escola. Os pequenos e as pequenas precisam, mais do que nunca, interagir como e com quem podem, brincando da forma como sabe ou construindo outras formas de brincar próprias da cultura familiar. Defendendo esses trilhos, muitas ações têm sido divulgadas. Um grupo de docentes, técnicos e estudantes, do qual eu faço parte, por exemplo, lançou um projeto chamado Catalogando Ideias, justamente buscando instrumentalizar pais e mães e outros cuidadores para a valiosa experiência de brincar com as crianças nesse tempo de distanciamento social. Muita gente tem dedicado tempo a compartilhar a cultura brincante, favorecendo que adultos e crianças possam ampliar o repertório de brincadeiras e, com isso, potencializar as experiências lúdicas. Assim como no Catalogando, nosso convidado, Levino Diniz, nos chama a atenção para algo muito importante e que pode ajudar pais, mães e outros familiares a entenderem o valor da brincadeira como ação própria da infância. Quando ele nos diz que os pequenos e as pequenas usam óculos próprios para enxergar o mundo, ele está nos revelando que as crianças não pensam como os adultos e, portanto, se desenvolvem via brincadeira, construindo significados sobre o mundo a partir de suas experiências e particularidades. Uma metáfora que pode ser interessante para as famílias é a gente imaginar que as crianças elas usam um óculos diferente dos adultos. É como se elas pudessem ver o mundo por lentes diferentes das nossas. E essas lentes pelas quais as crianças veem o mundo, elas estão marcadas pela brincadeira, pela imaginação, pela fantasia, pelo desejo, pela experimentação, pela narrativa, né? E é exatamente mediado por essas experiências que as crianças questionam e constroem o mundo. E as crianças têm ideias e hipóteses sobre a natureza, sobre a sociedade, sobre a cultura. Então, isso é que é aprender na infância. É poder ter a possibilidade de experimentar, questionar, problematizar e investigar o mundo social, cultural, né? Então, é claro que nós estamos vivendo um momento muito atípico e emergencial, mas minimamente seria interessante que as famílias pudessem compreender que não é um momento de reproduzir uma disciplina, uma lógica hierarquizada, que não faz nenhum sentido, nem tem nenhuma relação com a forma própria das crianças aprenderem. É por meio da interação e do brincar, do jogo e da imaginação, que as crianças inauguram, inclusive, a própria experiência da cidadania, quando, por exemplo, elas podem construir e reconstruir regras durante uma brincadeira. É por meio da interação e da brincadeira que a criança pode se expressar, construir sua identidade pessoal, social, cultural, né? E que ela consegue, inclusive, construir uma imagem positiva dela mesma e do grupo ao qual ela pertence. Então, é muito importante que a gente considere a brincadeira nas suas diferentes formas, né, que as crianças possam brincar na medida do possível com outras crianças, irmãos, ou brincar virtualmente nos jogos, no que seja possível, mas que a gente pense que ela precisa ampliar e diversificar o acesso às diferentes possibilidades de brincar, de interpretar e de pensar um mundo social. Nesse sentido, a gente pode valorizar menos as disciplinas fragmentadas da escola, as áreas de conhecimento, mas pensar muito numa perspectiva do que tem se chamado as pedagogias participativas, ou as pedagogias de projeto, onde as crianças investigam e pesquisam o mundo por meio dessa curiosidade, dessa lógica infantil, onde ela pode participar ativamente, né, dessa experiência de aprender. Eu acho que esse é um desafio
e talvez nos ajude a nos deixe um pouco mais confortáveis, no sentido de que é impossível reproduzir nesse momento a experiência que ela viveria na escola presencialmente. Tentar transpor essa escola em certa medida, até violento para as crianças. Nós vamos ter que entender que a gente está lidando com um momento de incerteza, de dúvidas, e que ele é provisório, e que nós temos que vivê-lo da maneira mais afetiva e potente, mas ao mesmo tempo protegendo as crianças e cuidando delas com afeto e com o acolhimento que elas têm direito, e que a gente, como pais e mães, né, também desejamos. Então, acho que é um aprendizado para todo mundo, inclusive para as escolas, que a gente possa construir uma relação que valorize essa brincadeira como forma própria das crianças aprenderem o mundo e como principal linguagem de compreensão do mundo das crianças. Inclusive, é também pelo meio do brincar que as crianças exercem uma capacidade de resistir a situações de violência, de opressão, de privação de direito, né? É também na brincadeira que ela elabora sentimentos, experiências que ela precisa compreender. Então, brincar não é só uma coisa que é prazerosa, é também uma experiência subjetiva que a criança lança a mão para compreender valores sociais, papéis sociais, valores éticos, né? Então, brincar é muito sério, é muito mais sério do que a gente no universo adulto pode imaginar, até porque a gente usa essa palavra como se ela fosse uma coisa menor. A gente fala assim, você não está fazendo isso, isso que você está dizendo é brincadeira, não é verdade, não é possível. Ou a gente fala assim, não faça isso, deixa de ser infantil, como se o mundo infantil fosse menor, fosse inferior. O que eu estou tentando chamar a atenção é, respeitemos o mundo infantil como um momento central, um tempo da vida único, constitutivo das experiências futuras que esse sujeito vai viver, né? Nós somos os resultados das diferentes experiências que a gente viveu, e aí diferentes campos do conhecimento vão mostrar como que a infância tem um lugar e é central na nossa constituição psíquica, na formação da nossa identidade. Então, vamos olhar para as crianças e pensar de fato o que elas precisam nesse momento. Acho que essas são algumas pistas que podem nos ajudar a valorizar essa experiência do brincar, da ludicidade, da imaginação, né, e da compreensão de uma inteireza da criança que nós precisamos ter em conta nesse momento. Nossa, Levindo, que pistas profundas você nos presenteia, permitindo que nós, pais, mães e outros cuidadores, consigamos entrar nos mapas das crianças para, compartilhando dos óculos que elas usam, ao menos tentarmos enxergar a vida através das cores que elas pintam. Não há dúvidas, a partir de tudo que você nos traz, que brincar é muito sério e que nós adultos precisamos enxergar para além. Brincar é a atividade mais afetiva e potente que envolve as crianças, ajudando-as, inclusive, a se protegerem dos percalços da vida, como, por exemplo, dos desafios que vivemos no contexto atual. Quando você nos trouxe essa linda reflexão, eu me lembrei do episódio 4, quando Ana Paula Mota, professora da Universidade Federal de Pernambuco, que também estuda infância, nos relembrou o filme A Vida é Bela, chamando a atenção para o fato da brincadeira ter sido a principal condição para que o pai e o filho pudessem superar as perversidades dos campos de concentração nazistas e os desafios enfrentados. Por isso, eu penso que agora também poderá ser, através do brincar, que as crianças construirão as condições necessárias ao enfrentamento do distanciamento social, mantendo-se saudáveis da única forma que podem, brincando. Esses dias, por exemplo, eu ouvi minha vizinha chamar os 2 filhos pequenos para o banho. Antes disso, ela criou toda uma fantasia para o momento. Vendeu os ingressos para a festa do banho. Orientou que as crianças guardassem os ingressos no bolso, não poderiam perdê-lo. Para entrega, na porta do banheiro, ela estava lá, a postos, esperando as crianças que iriam participar dessa festa. Dessa forma, podendo brincar, as crianças tomaram banho, mas mais do que isso, se divertiram e construíram novos papéis e novas formas de ser. Eu não estou dizendo que nós precisamos brincar toda hora com as crianças. Eu sei bem a infinidade de obrigações que nos assolam no nosso cotidiano. Eu destaco apenas as muitas possibilidades que temos de brincar, inclusive em ações cotidianas que já precisamos fazer, como é o caso de dar o banho ou fornecer a alimentação. Compreendendo então o lugar central do brincar ao desenvolvimento infantil,
Eu perguntei ao nosso convidado Levindo como ele enxergava o fato de hoje haver muitos pais e mães já muito cansados, com dificuldade de admitir que os filhos também possam estar exaustos. Tem sido bastante comum ver adultos afirmarem que os filhos não podem estar cansados porque nada fizeram, ou que ainda pior, porque eles apenas brincaram. Quando alguém diz que não sei porque as crianças estão cansadas porque elas não fazem nada, isso tem a ver com uma imagem de alguém que não compreende a importância das experiências das crianças, como a experiência da brincadeira, do jogo simbólico, da imaginação. Então, as crianças, por exemplo, que têm a chance de brincar no quintal nesse momento da quarentena, e as casas que têm quintal permitem isso, né? Elas estão tendo uma possibilidade de uma experiência de exploração do mundo natural, por exemplo, que talvez na escola elas nem teriam, né? Porque as escolas hoje têm cada vez menos espaços de natureza. Só para a gente ir pensando essas diferenças, e talvez um desafio para os pais seja imaginar assim, quais aprendizagens têm sido possíveis aqui em casa que na escola não seriam possíveis. O que eu tenho podido ensinar e aprender com meu filho, que se ele estivesse na escola nesse momento ele não teria essa chance. E isso também pode ser registrado para que as crianças compartilhem com seus colegas virtualmente ou presencialmente, quando for possível, esses saberes e esse currículo, e esse não deixa de ser um currículo, que fez parte da formação dela nesses meses, nesse ano em que a gente está vivendo um período tão atípico, tão novo para todo mundo. Entendendo que as crianças fazem muito via experiência subjetiva do brincar, Levindo nos chama a atenção para o fato de precisarmos olhar para esses momentos como fundamentais, preciosos e potentes. As experiências sociais do brincar, então, precisam ser construídas, apropriadas e compartilhadas. Para Levindo, por exemplo, eu acho que aí a brincadeira ocupa um lugar central, no sentido de que é na brincadeira que as crianças vão experimentar diferentes gestos, movimentos, vão lidar com o corpo, vão poder imaginar, pensar, né? E também vão experimentar dimensões que são dos campos de conhecimento que a escola estabeleceu, né? Vão pensar sobre quantidade, sobre relações, sobre transformação, sobre o mundo físico. Brincando, as crianças têm acesso a esses diferentes campos do conhecimento, pensam sobre eles também. Então, acho que a brincadeira ela tem esse segredo que talvez seja um impulso para o desenvolvimento da criança em diferentes níveis, né? Se a gente for pensar nas brincadeiras e brinquedos tradicionais, eles têm desde os gestos mais delicados, que as crianças brincam fazendo coisas com as mãos, até os gestos mais expansivos, correr, subir na árvore, né? Muitas vezes eles têm também a experiência da relação com a música, com a palavra, com uma literatura oral. Então a gente precisa colocar a luz sobre a potencialidade da experiência da brincadeira, todas as relações entre a brincadeira e a arte, né, que a gente poderia pensar. Talvez seja interessante que os pais, as mães e as escolas comecem a estabelecer troca de produções do campo da arte, da fotografia, do desenho, da pintura, das artes visuais, de uma maneira geral, né, porque tudo isso são formas de expressão da criança e tem relação com os desafios. Eu acho que, no fundo, se a gente consegue construir essas lógicas mais sensíveis, a gente vai ter um resultado, inclusive, na aprendizagem das crianças, né? Eu não acho que a aprendizagem precisa ser o eixo central nesse momento. Eu acho que o eixo central é o direito à proteção social, à participação, ao acolhimento, ao afeto, à brincadeira e ao acesso a esse conjunto de conhecimentos que vai se dar por meio dessas diferentes linguagens. Falar, desenhar, brincar, imaginar, contar história, narrar, escrever, né, fotografar e pensar sobre o mundo por meio dessas diferentes linguagens. E aí, muitos professores são muito sensíveis, têm um repertório grande de sugestões e práticas, podem cumprir esse papel, e isso ajuda a gente a ir além desse modelo de escola militarizado, hierárquico, né, rígido, e tem sido fator, inclusive, de tensão para as crianças. Mais uma vez, Levindo nos traz luz sobre o lugar da brincadeira, chamando a nossa atenção para o aspecto cultural da ludicidade e, portanto, para as diversas linguagens possíveis de serem experimentadas nos contextos brincantes. Reconhecendo, então, que as formas de brincar fazem parte de nossa cultura, compartilhei com o nosso convidado outra fala bastante recorrente de pais e mães nesse distanciamento social. Estou exausta. Meu filho quer que eu brinque com ele o tempo inteiro. Ele não sabe brincar sozinho. Eu acho que a gente precisa pensar que as crianças não nascem sabendo brincar, elas aprendem a brincar.
e que em outros períodos históricos, talvez, por exemplo, na minha geração, que a gente podia brincar na rua, existia